A paz de Jesus, meu nome é Fabiana. Eu venho mais uma vez compartilhar aquilo que Deus já fez na minha vida, toda a experiência que eu vivo com Deus. Se você estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, tem outros vídeos que eu gravei que tá aqui na plataforma do YouTube. Se você gostar desse vídeo, né, assiste lá os outros que você vai conhecer mais ainda da minha história, mais ainda daquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu apenas compartilho aquilo que eu vivo com Deus, as experiências que eu vivo com Ele, as coisas que Ele faz em minha vida. Eu espero que faça diferença na sua vida e que acrescente, né? O intuito de gravar os vídeos é sempre acrescentar na sua vida as coisas boas de Deus. E eu venho aqui hoje compartilhar algo que Deus fez há um tempo atrás. Eu tinha acabado de retornar de uma cidade que Deus tinha enviado eu e minha família, e Deus nos trouxe para a casa de volta, para o lugar para a cidade onde nós temos a nossa casa, onde nós temos a nossa moradia, e Deus nos trouxe de volta para a cidade. E voltando de novo para a cidade, eu achava que a gente ia ficar aqui e que Deus não ia nos levar para outro lugar e que a gente ia ficar na nossa casa, eu e minha família, e que a gente ia seguir nossa vida para cá. Só que passava-se alguns meses e meu esposo recebeu uma proposta de emprego. Sempre Deus usa do serviço do meu esposo para nos levar para outros lugares, e assim Deus fez dessa vez também. E ele recebeu essa proposta de emprego e nós oramos, pedimos direção para Deus, pedimos confirmação de Deus, e assim Deus confirmou que era da vontade dele. E nós fomos. E foi um desafio pra gente. Uma cidade grande, eu nunca tinha morado em uma cidade grande, uma cidade de muito movimento, foi desafios, foi confiança, foi superando o medo, foi desafiador mesmo. Mas nós chegamos ali e pedindo direção para Deus, qual era a vontade dele com as nossas vidas sobre aquele lugar. E começamos a trabalhar numa empresa, assim como o meu esposo, né? O trabalho dele, eu sempre acompanho ele, então eu aprendi também da profissão e eu acompanho ele nas viagens. E aí nós chegamos nessa empresa e começamos a trabalhar nessa empresa. E eu comecei a orar a Deus, falar com Deus, qual era o propósito dele para a gente estar indo ali. Eu sabia que não era só o emprego, mas que Deus tinha algo para fazer sobre aquele lugar. E comecei a me colocar diante de Deus para que Deus me mostrasse, para que Deus me encaminhasse para o propósito dele ali naquela cidade. E assim Deus fez. Deus foi nos apresentando pessoas ali na empresa, mulheres guerreiras, pessoas maravilhosas sobre aquele lugar. Muitas vezes nós olhávamos para aquela empresa, uma empresa que já estava em estado de falência, e a gente não entendia porque Deus tinha nos levado ali, naquela empresa, naquele estado de falência já, toda desorganizada. A gente não entendia muitas vezes porque Deus tinha nos tirado do lugar que a gente estava, do lugar de conforto que a gente estava, e nos levado ali, mas atentos com aquilo que Deus queria fazer sobre aquele lugar, porque a gente sabia que além do emprego existia vidas ali que Deus queria alcançar. E nós começamos a orar, e eu comecei a falar com Deus a respeito das vidas que estavam ali. Deus foi apresentando as pessoas para nós, e a gente também foi ouvindo também pessoas feridas ali na empresa, pessoas que já estavam desanimadas com a situação. Então, assim, a gente sabe que o ambiente, o lugar, quando está numa situação assim, você escuta sempre palavras desanimadoras, né? Palavras que não
palavras entristecedoras, né, sobre aquele lugar. E muitas vezes olhavam pra gente e diziam: olha, vocês saíram de tão longe, o que vocês estão fazendo aqui? É uma empresa que já tá falindo, né, que já tá praticamente falida. O que vocês estão fazendo aqui? Mas nós sabíamos por que Deus tinha nos levado para aquele lugar. E aí, ali, um certo dia conheci os funcionários, os donos da empresa, e contamos ali os nossos testemunhos de vida. Sempre que eu podia, eu estava ali contando as boas obras que Deus tinha feito sobre a minha vida, sobre a minha casa, ao redor, na vida de amigos, então sempre falando de Deus ali, né? E ouvindo também, ouvi muito testemunho, ouvi muitas histórias, muitas pessoas que viveram coisas que eu não vivi, e foi assim super impactante o que Deus fez ali, né? Me ensinando sobre aquele lugar. E um certo dia Deus tocou no meu coração para que eu começasse a fazer uma campanha, né, assim, eu e Deus, mais ainda, de joelho no chão, buscando pela presença dele. Mas Deus tocava o meu coração a respeito de uma vida sobre aquela empresa. Era uma menina que eu não tinha muita aproximação, ela era um pouco recuada, mas eu percebia nela que Deus tinha algo sobre a vida dela. E eu comecei a buscar pela resposta de Deus, por aquilo que Deus queria falar comigo, né, a respeito dessa vida, aquilo que Deus queria fazer, e comecei a orar ali. E um certo dia Deus me deu um sonho, e esse sonho me mostrava o lar dessa menina, me mostrava a vida dela, me mostrava tudo. E eu cheguei na empresa e chamei ela, como a gente conversava pouco, a gente estava ainda se aproximando, eu chamei ela e contei para ela o que eu tinha sonhado. Falei: olha, eu sonhei com você hoje, né? É até estranho uma pessoa que você quase não tem contato, você chegar e falar: olha, sonhei com você. Mas Deus foi me dando a direção e eu disse para ela: olha, sonhei com você hoje. Fui contando o sonho para ela. E ela começou a chorar muito, ela chorava bastante. E eu abracei ela nesse momento que ela estava chorando, eu comecei a chorar também. E aí Deus me disse assim: filha, foi por essa vida que eu te trouxe sobre este lugar. Foi por essa vida que eu tirei você do conforto, foi por essa vida que eu tirei você da sua casa, foi por essa vida que eu tirei você da cidade que você conhecia, que você tinha segurança, foi por essa vida, filha. E eu abraçada ali com ela, chorando ali junto com ela, e Deus me dizia assim: fala para ela que eu conheço a cada ferida que tem nela, eu conheço a cada trauma que tem nela. Fala para ela, filha, fala para ela que eu tenho algo grandioso sobre a vida dela, filha, fala para ela. E eu fui falando tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus foi ministrando no meu coração, que Deus foi falando no meu coração, eu fui falando para ela. E ela foi chorando, e eu também estava chorando muito ali com ela, e ela chorando bastante. E daí, quando ela se acalmou um pouco, ela disse para mim: Fabi, Deus mostrou para você, esse sonho mostrou tudo o que eu vivo. E nesse sonho, Deus me mostrava muitas feridas nela, muitas coisas que ela estava vivendo ali, muitas feridas, muitos traumas que ela viveu, muitos abusos, né, que ela viveu, assim, abusos não abusos, abusos assim de palavras, de abusos de calúnia, então muita coisa que ela tinha vivido. Então assim, Deus foi falando, foi ministrando ao meu coração, e eu fui passando para ela tudo aquilo que Deus tinha me mostrado em sonho e tudo aquilo que Deus tinha falado ao meu coração ali. Estava falando ao meu coração ali, eu fui passando para ela. E tudo aquilo todas aquelas palavras eram as palavras que ela precisava ouvir. E aí Deus me disse assim: filha, fala para ela que eu tirei você de toda a sua vida que você tem lá, para vir até aqui por ela.
E eu disse isso para ela, e a gente chorando muito, e foi uma experiência assim linda, porque depois eu pude conhecer mais ainda ela, e eu pude ver que não existia só aquela pessoa por fora, mas uma menina linda por dentro, uma menina cheia, assim, com o coração aquebrantado, disposto a ouvir a voz de Deus, uma menina guerreira, uma história linda, sabe, assim, de pessoa lutadora mesmo, de menina que chora pela família, que chora pela vida dos irmãos, pela vida da mãe, que se importa, cheias de sonho, resumindo, uma história linda. E essa lição Deus me deu, porque assim, muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode falar conosco, que Deus pode fazer algo assim. Mas eu tô aqui compartilhando algo que eu vivi, algo que Deus, pela misericórdia dele, ele usou da minha vida para que eu fosse sobre este lugar, para que eu vivesse essa experiência, né, nele, para que eu sentisse o quão bom estar na presença dele. Quando a gente saiu daqui para ir para essa cidade, eu falei para o meu esposo, eu não vou levar móveis nenhum, nós vamos levar um colchãozinho de solteiro, nós vamos levar o fogão de camping, nós vamos arrumar uma geladeira pequenininha, nós não vamos levar móveis nenhum, porque eu estava sentindo que aquela ida para lá seria uma ida que a gente não ia ficar lá, seria uma ida que a gente ia para lá, mas Deus ia nos trazer de volta novamente, que era mesmo algo que Deus queria fazer. E nessa ida para lá, com todo esse acontecimento, tudo isso acontecendo, a empresa cada dia mais dando seus sinais, que ela estava cada vez mais assim falindo, e a gente ali, né? A gente ali correndo, trabalhando para que essa empresa se reerguesse, mas esse não era o propósito de Deus, o propósito de Deus era outro, né? Porque Deus só age no lugar que querem que ele age, Deus ele não vai invadindo, ele não vai entrando e não vai invadindo. Então o propósito de Deus era essa vida, para que a gente fosse nesse lugar e alcançasse essa vida. Mas além disso, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus, Deus me deu um grande presente sobre aquela cidade. Deus realizou uma das promessas que Deus tinha feito para mim há muitos anos atrás. Deus me falava que ele ia me levar para lugares para pregar a palavra dele, para falar do amor dele. E eu recebi um convite de uma moça que trabalhava ali na empresa. Ela comentou com o pastor dela falou que estava orando e sentiu de fazer o convite para que eu fosse levar a palavra de Deus lá, contar um testemunho de vida lá naquela igreja, na igreja dele, na igreja que ele fazia parte, né, que ele conduzia ali. E aí eu orei a Deus e Deus me disse: filha, esse é um cumprimento de uma das promessas que eu tenho feito para você. E tranquilizou o meu coração, me deu a palavra e eu fui. Eu fui com alegria, eu fui com amor, eu fui com gratidão, eu fui ali recebendo o presente que Deus estava colocando sobre a minha vida, sobre aquele lugar, porque foi ganho de experiência, foi ganho de promessas que Deus tinha feito sobre a minha vida. E eu fui linda ali naquele lugar para levar a palavra. E Deus, eu saí dali não ensinando, mas eu saí dali aprendendo, porque é uma igreja linda, um lugar assim, pessoas maravilhosas que recebeu eu e meu esposo ali, e foi uma bênção. Então assim, se você está esperando aí, parado, esperando a promessa chegar até você, Deus não quer isso de você. Deus quer que você se movimente, porque a promessa está em movimento, a promessa não está parada. Que muitas vezes nós esperamos a promessa de Deus, tudo aquilo que Deus fala para nós, tudo aquilo que Deus nos diz, nós esperamos a promessa parado. E se nós tivéssemos deixado
com que aquele pedido de Deus para que a gente saísse da nossa casa, do nosso conforto, se a gente tivesse deixado, eu não tinha vivido toda essa experiência, eu e minha esposa, a gente não tinha conhecido pessoas maravilhosas como a gente conheceu, e a gente não tinha cumprido ali o que Deus queria sobre a nossa vida. Então, assim, não espera parado na sua promessa, caminha em direção da sua promessa. Fabi, mas eu não sei, peça a direção para Deus, sabe? Peça a direção para Deus, vai fazendo e Deus vai te dando a direção. É assim, primeiro a gente coloca o pé e aguarda com que Deus segure as nossas mãos à frente e que a gente comece a ir em direção ao nosso propósito, mas não fica parado não fica estacionado não. Vai em direção, começa a caminhar, que você vai viver aquilo que Deus tem para você. Porque assim, ninguém entende o que Deus tem, né? Muitos às vezes criticam até o que Deus tem sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo. A gente até ouviu há um tempo atrás que a gente parecia pessoas que não deram até um nome assim, mas que foi um jeito de falarem, né? Olha, vocês estão parecendo ciganos, que vocês não parem, como se a gente não tivesse parada, né? Mas ninguém entende que aquele que carrega a promessa de Deus, aquele que está disposto a fazer aquilo que Deus tem, não fica parado. Nós não somos lagoas que ficamos parados, não, nós corremos como águas correntes, passamos por muitos lugares e pessoas que precisam ser alcançadas. Levanta, tem pessoas que precisam ouvir o teu testemunho. Não ache que aquilo que você vive, que aquilo que você vive com Deus é pequeno, não. Conta os testemunhos que você vive. Eu mesmo, quando eu passo numa calçada, já aconteceu de eu passar numa calçada e ver uma florzinha, e ali aquela florzinha nascendo naquela calçada, e eu colocar uma frase no WhatsApp, uma frase nas redes sociais, falando a respeito daquela florzinha, e muitas pessoas foi alcançada e impactada pelo fato de estar aquela florzinha nascendo ali naquela calçada, num lugar que não era um lugar ali propício para ela nascer, mas ela, guerreira, ela nasceu. Então, assim, eu poderia pensar, olha, é tão pequeno isso, mas não é pequeno, que se Deus está permitindo que você viva todos os dias e que você contemple de coisas que Ele tem feito, é para você anunciar, é para você falar tudo isso que você tem vivido, tudo isso que Deus tem feito na sua vida. Não acho que é pequeno não, porque Deus, Ele se move em coisas pequenas, em coisas grandes também. Então, assim, fale de tudo aquilo que você vive, testemunhe tudo aquilo que você vive com Deus, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Então não espera o propósito sentado, não espera o propósito parado, não. Vai em direção ao teu propósito, vai em direção, vai colocando o pé, vai falando com Deus, vai amando, vai cumprindo todos os princípios que Deus nos deixou, e vai caminhando em direção do seu propósito, em direção daquilo que Deus tem para você. Só do fato de nós levantarmos da cama e respirar, isso já é uma maneira de nós já glorificarmos o nome de Deus e falar das boas novas dele, do cuidado dele por nós. Assim como Deus alcançou a vida dessa jovem linda alcançou a vida dessa jovem linda lá em São Paulo, foi a cidade de São Paulo, e assim como Deus alcançou a vida dela sobre aquele lugar, assim como Deus falou com ela, eu creio que Deus vai falar com você através desse vídeo, ou Deus vai usar situações para falar com você, para que você não tenha dúvida o quanto Ele te ama, o quanto Ele cuida de você. Se permita ouvir a voz dele, se permita, abra o teu coração, se permita ouvir a voz dele, que Deus vai falar com você. Então, assim, mais um testemunho de vida que Deus tem me dado, assim, os presentes que Deus tem feito sobre a minha vida, e que faça diferença na sua vida, e que você caminhe em rumo daquilo que Deus tem para você. Caminhe,
em rumo de tudo aquilo que Deus tem para você, que você vai viver grandes coisas com Deus, assim como eu tenho vivido. Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuida de mim desde a hora que eu levanto até a hora que eu me deito. Tem dias que eu passo que são dias de desafio, sim, que eu passo. São dias desafiadores que eu passo, mas eu sei que Deus está nesse dia comigo e eu vou passar por ele. E eu vou confiar em Deus nesse dia, porque Ele, assim como eu tenho dito em todos os vídeos, Deus escreveu o meu dia. E se Ele escreveu o meu dia, Ele vai viver esse dia comigo. Lá em Salmo 139, antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha escrito o meu e o seu dia. Então confia nele, mas não fica parado não, estacionado não. Segue. Abraça, um abraço cura. Tem uma amiga minha que ela tem um abraço maravilhoso, ela não precisa falar nada, ela só abraça e o abraço dela cura. Então abraça, fala uma palavra de amor, use a tua boca para falar coisas boas, pronunciar coisas boas, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e que haja cura, que haja renovo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Para não ficar aqui sem uma palavra, em 2 Coríntios 5,17 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Se prepara para receber a cada dia mais o novo de Deus, que é o melhor, é o perfeito para cada um de nós. Um beijo, e se você puder assistir os outros vídeos, assiste aí, dá um joinha. Se querer também fazer alguma pergunta ou colocar um nome para oração, coloca aí também, que eu tenho olhado todos os dias, viu? E que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, que você tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, que você tenha um ano abençoado sobre a sua vida e que eu ainda fique sabendo ainda de testemunhos ainda de coisas maravilhosas que você tem vivido com Deus, viu? A paz de Jesus.